vídeo anterior realmente faz a gente, pelo menos, é incrível como algumas coisas mudam, né? O meu pai que sempre comentou que às vezes o mesmo texto a gente lê novamente e a gente tem um aprendizado diferente. É muito interessante. Perdoe a si mesmo. Algumas vezes, muitas vezes na vida, você, eu, qualquer pessoa, cometemos algumas coisas das quais a gente se sente mal. Como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Tem algumas coisas mais pesadas, lógico. Por exemplo, eu nunca matei uma pessoa. Nunca fiz. Mas existem pessoas que fazem isso. Fizeram isso sem querer. Fizeram no momento de loucura. Fizeram no momento de maluquice, que são coisas bem diferentes. Fizeram coisas horríveis. Acredito que estamos nesse mundo. Nesse mundo pode ocorrer ocorre esse tipo de situação. Lógico. Por isso que temos que ter o controle, temos que ter ficarmos atentos às energias. Lembra? Às vezes a pessoa está falando novamente, né? Um caso, estava lá fazendo no exército lá e no dia, eu não lembro que era um dia que estava tendo uma comemoração na cidade, ou num jogo, porque era época de Copa do Mundo, e saiu um grupo de amigos de carro e eles foram e beberam bastante, e eu era para estar naquele carro, porque eu tinha amizade com eles, eu estaria ali, porque era algo normal ir para festas, né? Estava no auge da juventude, e esse carro bateu e morreu todo mundo. Acho que só o motorista não morreu. Foi um ano de muitas mortes. E essa pessoa se sentiu culpada. Eu não tive mais contato com ela, infelizmente, mas teve um outro. Esse eu me recordo muito bem. Estamos falando sobre perdoe a si mesmo. Então, esses exemplos são de pessoas que eu conheci que não se perdoaram a si mesmas. Também eu tenho um exemplo de uma pessoa que se perdoou a si mesma. Quando eu estudava, no último ano do colégio, que seria o ensino médio, acho que é isso, né? Fundamental. Terceiro colegial, pronto para ir para a faculdade. Teve uma provinha para entrar lá, um vestibulinho, eram só 30 vagas na cidade inteira, tal lá. E eu peguei em 7º lugar, uma coisa assim. E quem pegou em primeiro lugar foi um rapaz muito inteligente. Óbvio, né? Primeiro lugar, aquilo lá. E ele era uma pessoa um pouco mais quieta. Ele era uma pessoa que era de uma cidade mais do interior ainda, da qual eu moro, da qual eu nasci. E essa pessoa, ele quando ia na escola, ele nem anotava muita coisa. Aprendi muito com ele, principalmente essa parte de não anotar. Embora eu gostava de anotar, porque aí eu olhava a minha anotação e eu lembrava, né?
Mas ele não, nem precisava. Ele ia na escola e tirava sempre as melhores notas, inclusive da parte técnica, da qual eu tinha maior conhecimento, até porque eu tinha um pai que lecionava no mesmo colégio, mas ele estava ali junto comigo. Eu tirava 10, ele tirava 10. Ele aprendia, eu já sabia. Então, o mérito dele eu... Mas, pois bem, esse rapaz, ele passou o tempo, não vi mais ele, e teve cerca de 2 anos, ou 3 anos, 3 anos. O meu pai ficou muito ruim, muito mal, problema de respiração e tudo, e foi internado. E no hospital que ele estava internado, na verdade era um pronto-socorro com a parte do hospital, algo assim. Ele ficou lá tomando soro, tendo os cuidados, os médicos ainda descobrindo quais remédios eram os ideais e tudo mais, e estava ali. Tinha que estar acompanhando alguém fisicamente ali, dia e noite. E eu ia. Então tinha minha irmã que ia, e por eu trabalhar em casa, ter mais tempo, eu ia mais vezes. E num desses dias chegou esse rapaz. Ou melhor, chegou um rapaz que estava lá na cama, ele não podia nem se mexer, os dentes todos deteriorados. Eu olhava para ele, eu sabia que eu conhecia ele, eu sentia a energia dele, mas eu não lembrava quem que era. Aí num dos dias que estava lá, ninguém ia visitar ele. Ele ficava sozinho. Na hora de comer, ele não conseguia comer. Ele não tinha força para pegar a comida. Então eu, às vezes, eu dava comida. Meu pai comia sozinho. Mas eu pegava o dele, eu tirava, eu abria, eu dava para ele. E aí ele, devagarzinho, ia comendo. Fiz isso algumas vezes. Aí eu descobri quem que era. Eu não vou comentar o nome dele aqui. Eu espero que ele esteja bem. Também não comentei com ele que eu sabia que ele era ele. Era aquele rapaz. E aí eu fiquei sabendo que, não sei se isso que eu fiquei sabendo era realmente verdade, mas se aplicava ao contexto. Viciado em crack. Já nos piores níveis, né? E aí eu fiquei pensando, né? Se perdoar. Ele, eu, qualquer pessoa, você precisa se perdoar, se dar uma nova chance, porque todos somos capazes, todos temos nosso, embora tenha aquela parte do propósito, o karma, o dharma, alguma coisa assim, mas sempre podemos ter essa opção para podermos continuar. Por sua vez, eu conheci uma outra pessoa que hoje é dona de uma empresa gigante no mundo. Talvez não seja gigante no mundo no contexto financeiro, mas é uma empresa muito grande e com potencial para se expandir tudo, sabe? Ser um dos pilares grandes. Inclusive eu poderia estar conversando com ele novamente, mas a gente acabou cada um seguindo um rumo, né? E ele foi para um outro lado do trabalho dele e eu acabei ficando nessa parte espiritual. Pois bem, mas o que era interessante, quando eu fui saber da história dele, eu ajudei ele a fazer os primeiros trabalhos, os primeiros vídeos, ensinei ele a editar o vídeo, como trabalhar com o computador, tudo mais. Nessa parte de pegar o vídeo frio, que a gente chama, né? E separar ele, editar e tudo mais. Então, ele superou. O pai dele era um traficante de drogas, vamos chamar assim, né? Vendia. Ele, como filho, começou
a ter esse tipo de envolvimento, pelo menos essa história que eu fiquei sabendo. E ele era um viciado, um adicto, venceu, parou. Eu cheguei a sair com ele algumas vezes, mas algumas vezes, 2 vezes, pra gente poder paquerar, ir num show e tudo mais. E uma pessoa, sabe, uma pessoa que você via que ele venceu, ele se perdoou. O perdão, ele tem 3 níveis, né? Primeiro tem que tomar consciente, tentar reconhecer, no sentido assim, equiparar o que foi perdido do problema, né? E depois não fazer mais, óbvio. E ele venceu esses 3 passos. Casou de novo, montou a empresa, a ideia dele. Depois eu vim a conhecer um outro amigo dele, que trabalhou nessa empresa, e falou muito bem dele, que ele tinha crescido muito, sabe, se expandiu. Então percebe, essa segunda chance que a pessoa dá a si mesma, de se perdoar, é algo muito importante. Conheci um outro rapaz, esse aqui é o último que eu vou comentar, que ele não se perdoou por um erro comercial. E por isso ele acabou tirando a própria vida. Largou a família, largou o filho. Eu vendi, entre aspas, né? Fiz um preço muito bom para ele dar para o filho dele a flauta transversal que eu tinha. Porque ele estava endividado, completamente, com algo simples. E depois que ele se desfez daquilo, que ele percebeu que aquilo era a vida dele, aí ele não se perdoou e acabou ocorrendo isso. Então, nesse vídeo, nós temos sim a oportunidade. Quando eu olho para trás, Samuel, se alguém perguntar, você se arrepende de alguma coisa que você fez no passado? Sim, me arrependo. Faria de novo? Não. Algumas coisas faria, sim, novamente. Mas a maioria tudo um pouquinho diferente. Mas de que adianta eu ficar imaginando coisas que eu deveria ter feito no passado, com a cabeça minha agora? Porque se foi graças ao erro do passado que eu tenho minha cabeça agora. Concorda? Eu bati aqui na mesa. E então não podemos nos julgar por isso. E aqui também dá para abrir uma pequena aspas, né? Algumas coisas podem não terem ocorrido no passado, porque nós não conseguiríamos resolver as coisas, fazer as coisas com tanta intensidade, aproveitar os momentos, ter a colheita correta, sentir com tanta intensidade, porque não teríamos a cabeça agora. É algo também que podemos pensar num próximo vídeo. Então, nesse vídeo, perdoe a si mesmo. É algo que nós poderíamos exercitar, refletir pela manhã, antes de dormir, principalmente, e ter esse sentimento de que nós somos falhos, mas nós devemos nos perdoar, nos dar uma segunda chance. Gratidão, gratidão, gratidão.